Mais sobre esse assunto, mas sob o ponto de vista da tecnologia. A gente recebe agora o Arthur Igreja, que ele é especialista em tecnologia e sempre nos ajuda a entender esses mecanismos que surgem. Tudo bom, Arthur? Bom dia para você, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, tudo ótimo. Bem, vamos lá, Arthur. Pelo que o Pedro, a Isabel, a Gabriela contaram para a gente, aparentemente essa medida de notificação para aquele que esteja com um celular roubado, ela é uma medida simples. De fato é uma medida que facilmente pode ser implementada e muito ágil? Sem dúvida, porque como vocês já comentaram, a questão era a coordenação entre as operadoras, porque nós precisamos lembrar que o e-mail ele precisa ser identificado, mas se uma pessoa tinha esse smartphone na operadora A e a partir do momento que ele é habilitado novamente, seja por quem roubou o aparelho ou por essa pessoa que foi enganada, comprou achando que era um aparelho usado, habilita numa nova operadora, então era preciso fazer essa coordenação de identificação do e-mail e fazer esse envio de mensagem através do WhatsApp, independente da operadora ou aonde fosse habilitado esse aparelho. Então, é uma medida, sim, razoavelmente simples, mas que dependia de conseguir ter essa centralidade das informações, não importando a operadora. Então, a ideia é simples, mas a implementação não é tão simples assim. Então, por isso que levou algum tempo para ser feito e agora espera-se que isso tanto intimide quem subtraiu, quem furtou, quem roubou o aparelho, quanto a pessoa que comprou, que vai ficar sabendo, vai ter a consciência que, na verdade, ela tem a posse de um aparelho que é irregular, que foi roubado. Arthur, isso inutiliza 100% o aparelho? Qual é a alternativa que resta a quem furtou ou roubou esse aparelho diante dessa atualização do celular seguro de quem tiver, de fato, o download desse programa? Bom, passa por esse primeiro ponto que você mencionou, que já é crítico, né? A iniciativa ela não teve uma adesão tão grande assim. Então, nós tivemos números expressivos no Carnaval, mas o total de pessoas que têm esse aplicativo ainda é bastante baixo. O aplicativo nada mais faz do que notificar, principalmente as instituições financeiras, de novo, de forma coordenada. Então, a pessoa, ela pode fazer isso através de um computador, de um tablet. Então, quer dizer, ela não tem mais a posse do aparelho. O que ela faz? Ela consegue fazer o login pelo gov.br e fazer isso pelo computador e ela também tem o cadastro daquilo que se chama de contato confiável. Então, se ela não tem o aparelho, ela consegue avisar um terceiro e essa pessoa consegue inutilizar o aparelho. Só que a questão é que poucas pessoas no Brasil usam esse aplicativo e é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas acabaram recebendo mensagens, viram publicações dizendo que, por se tratar de uma iniciativa do governo federal, esse aplicativo supostamente monitoraria hábitos da pessoa, seus gastos, enviaria dados para a Receita Federal. Quer dizer, são fake news, tanto que o governo recentemente divulgou todo o funcionamento do código e pediu para que, se alguém encontrasse qualquer forma de vigilância e monitoramento, que fizesse denúncia a respeito, e nada aconteceu. Então, quer dizer, ajuda. Vai inutilizar o aparelho ou vai reduzir drasticamente a atratividade para os aparelhos que têm o programa cadastrado, que tem o aplicativo, enfim, vai dificultar mais, vai reduzir essa atratividade. Mas, volto a dizer, percentualmente ainda não é uma coisa tão representativa assim. Arthur, obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Pedro Duran falando aqui. Queria te fazer uma pergunta, você que tem um olhar internacional para assuntos de tecnologia. Como os outros países estão lidando com isso? Esse é um problema frequente em outros lugares do mundo? Qual é a estratégia que eles têm usado? Tem uma brincadeira aqui, né, nesses lugares onde esse aplicativo foi desenvolvido que eles chamam de método Car System, né? O Car System é aquele negócio que você instala no carro e aí quando alguém furta ou rouba o carro, ele fala: atenção, atenção, esse veículo está sendo roubado. E é exatamente isso que vai funcionar no celular, é um alerta que vai disparar ali e vai avisar: ó, o seu celular foi furtado, esse celular é um aparelho roubado. E isso funciona, enfim, no Brasil tem resultados. Mas como os outros países estão lidando com isso? Há outras experiências de sucesso que a gente poderia se inspirar nelas e que poderiam funcionar? Pedro, o que acontece é o seguinte,
tristemente, esse problema tem uma magnitude desproporcional no Brasil. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de aparelhos e que são roubados todos os anos. Eu me junto a vocês no grupo de pessoas que já tiveram um aparelho roubado. Então, é algo que no Brasil é completamente desproporcional. O que acontece nos outros países, nós temos muito mais iniciativas por parte dos sistemas operacionais. Eu estou falando do Android e estou falando do iOS. Nos sistemas operacionais, eles já têm de forma nativa algumas proteções. Então, por exemplo, a pessoa que tem um aparelho roubado, ela consegue, através do Android, através do iOS, fazer esse rastreamento, inutilizar o aparelho. Então, nos outros países, o que acontece é que nós não temos essa camada de um aplicativo desenvolvido pelo governo. Só para dar a medida do quanto que esse caso é mais grave no Brasil, o Google lançou nos últimos meses um pacote de medidas que só tem no Brasil, que só foi desenvolvido para o Brasil. Então, por exemplo, quando o Google fez o desenvolvimento daquele diagnóstico através do acelerômetro, que é o sensor que, por exemplo, nós usamos quando nós estamos usando o celular na vertical e ele identifica que o celular está na horizontal para mudar a forma como as imagens são exibidas. Pois bem, esse mesmo sensor é usado aqui no Brasil para identificar um movimento brusco, porque supõe-se que o aparelho pode ter sido tomado por alguém passando de bicicleta, como nós vemos de forma muito corriqueira. Volto a dizer, tristemente. Então, quer dizer, o Brasil é um caso à parte, com números que são imensamente maiores do que qualquer outra parte do mundo. E Brasil, hein? Arthur, para a gente encerrar nossa conversa, estamos falando aqui necessariamente sobre um aplicativo desenvolvido pelo governo, de olho nesse roubo e furto de aparelhos celulares. Quais outras dicas que você dá para quem está nos acompanhando? Além desse aplicativo do governo, o que mais está ao nosso alcance para nos protegermos? Carol, eu diria que a dica número 1 é o seguinte, nós precisamos ser pragmáticos, realistas, de que isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Então, na realidade, o que acontece é que quando acontece, as pessoas elas não pensaram nessa hipótese, então muitos vão cogitar esse aplicativo depois de algo ruim, que algo ruim aconteça. E eu falo isso porque, mesmo que a pessoa não use eventualmente esse aplicativo, ela precisa considerar o seguinte, o que eu faria se eu não tivesse a posse do aparelho daqui a 5 minutos? Então, quer dizer, que tipo de saldo que eu tenho em conta corrente? Como eu faria o resgate das minhas redes sociais? Aonde estão os meus backups? Quem eu contactaria? Qual é a primeira medida que eu tomaria? Por isso que, caso isso aconteça, é muito importante a pessoa saber que a coisa que mais ajuda é reativar o número dela o mais rápido possível em outro aparelho, porque assim ela já consegue se proteger, por exemplo, de quem tem a posse do aparelho conseguir usar o WhatsApp, conseguir propagar crimes, porque muitas vezes o golpista, ele pega o aparelho e não é a questão nem da venda do aparelho, ele vai usar o WhatsApp ali para, por exemplo, pedir transferências Pix para familiares e amigos, para conseguir aquela agenda de contatos. Então, quer dizer, nós temos que, no Brasil, ter essa prevenção de imaginar o que nós faríamos e como reduzir esses danos, ou seja, dinheiro disponível, aplicativos abertos, e-mail que já está logado, que é uma dica que eu sempre dou e muita gente não pensa nisso. O golpista não precisa nem ter as senhas da pessoa. Se, por exemplo, ela pega o aparelho e consegue entrar no e-mail, a maior parte das pessoas deixa o e-mail aberto e acessível e é justamente esse e-mail que resgata a senha. Traduzindo, a pessoa entra lá no aplicativo, clica em esqueci senha e consegue resgatar todas as senhas através desse e-mail. Então, quer dizer, são pequenas medidas, mas que ajudam bastante a reduzir esse dano. Uma coisa importante também é a pessoa gravar o número do e-mail do aparelho. Mandar para alguém de confiança, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o marido, para a esposa, para o namorado. Muitos aparelhos funcionam o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Você digita isso, vai aparecer lá o código de barra, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Dá um print nisso, manda para alguém de confiança, porque se você precisar fazer um boletim de ocorrência, esse número é bom para você informar na hora de você comunicar a autoridade policial. É com base nisso que o governo vai conseguir recuperar o celular. E o logout aí no e-mail, viu, Isabel Mega? Também. Mas você sabe que tem uma outra dica, né, Arthur? Quando eu fui a vítima, eu fui atrás ali
aqui de inúmeras dicas de segurança. Toda vez que eu abro o meu e-mail, o meu celular bloqueia de novo e aí eu preciso colocar a senha de novo para abrir. Então, já dificulta, já é um obstáculo ali. O mesmo acontece com o SMS e o mesmo acontece com o aplicativo de banco. Todo celular tem essa configuração, dá para fazer facinho. É buscar alguns meios, né, Arthur, para a gente se proteger em meio a esse aumento no roubo e furto de celulares no Brasil. Obrigada, Arthur, mais uma vez por essa conversa. Arthur Igreja, ele é especialista em tecnologia e inovação, sempre nos ajudando, nos auxiliando por aqui. Obrigada, Arthur. Bom dia. Obrigado, bom dia, boa semana.